presença. Aliás, é fundamental a vossa presença aqui em Vieira do Minho, nos espaços do Conselho, tanto mais que hoje foram veiculadas algumas notícias que urgem uma resposta rápida, célere e, acima de tudo, verdadeira, e sobre as informações que hoje foram divulgadas acerca da inspeção realizada a este município pela Polícia Judiciária. Eu venho esclarecer o seguinte. Primeiro, é falso que eu tenha sido constituído arguido neste processo, conforme noticiado pela CMTV, Agência Lusa e outros membros da comunicação social, e que eu tenha conhecimento, hoje também ninguém mais foi constituído arguido, eu tenha conhecimento. Depois também, segundo, foram lançadas falsas suspeitas pelos meios da comunicação social à minha pessoa no envolvimento de vários licenciamentos, indicando que eu estava a ser acusado de corrupção, prevaricação e falsificação de documentos, o que é totalmente falso. Denotando uma intenção de denegrir a imagem do Presidente da Câmara e que será eventualmente objeto de uma análise jurídica. Terceiro, sobre o auto de busca e apreensão, apenas se baseou num processo de licenciamento, contrariamente àquilo que foi veiculado nas notícias, que eram vários licenciamentos de obras e zonas reservadas, de reservas ecológicas, totalmente falso. Apenas a inspeção se reportou a um único processo de licenciamento e que já decorreu esse licenciamento há vários anos. E, portanto, também nós, a este propósito, já demos várias informações às instituições que nos solicitaram, nomeadamente o Ministério Público e outras, e inclusive este processo foi licenciado com todos os pareceres positivos dos técnicos e também com parecer jurídico positivo. Quarto, desta busca por parte dos agentes da Polícia Judiciária, fomos informados de que nada encontraram no referido processo de busca. Portanto, fizeram um processo de busca aqui ao nosso município. Nós estamos sempre completamente disponíveis para prestar todo o apoio às entidades, quer sejam judiciais ou entidades judiciárias, neste caso, com os agentes. Foram acompanhadas pela Sra. Vereadora, a doutora Elsa Ribeiro, e Vice-Presidente, e com o chefe de divisão das obras, e, portanto, tudo correu também, devemos dizer e salientar que os próprios também agentes foram muito corretos, muito cordiais, da forma como abordaram esta questão, este processo de licenciamento e que, como nós sabemos, decorreu de uma queixa apresentada sobre o projeto em causa e que depois o IGAMAOT solicitou, digamos, informações ao município e foram totalmente prestadas, inclusive com parecer jurídico. E, contrariamente às notícias veiculadas, também não houve nenhuma apreensão de computadores aqui no município. Lamento a forma como as investigações, que deveriam ser sigilosas e são retratadas na praça pública pelos meios da comunicação social de uma forma maliciosa e com ausência de verdade, e é por isso que nós nos encontramos aqui para depois, e eu estarei disponível para depois responder a algumas perguntas da comunicação social. Entendo eu, portanto, que estas situações devem ser alvo de inquérito junto das instituições e das administrações dos meios da comunicação social, para que de facto não se volte a repetir aquilo que hoje, infelizmente, veio a acontecer. Abertura de notícias nos primeiros jornais, indiciando coisas que não são verdade, indiciando coisas que também não são corretas e, portanto, meus senhores, estamos aqui para repor a verdade daquilo que quer que seja e sempre para dar resposta, acima de tudo, aos nossos vieirenses, que felizmente uma grande maioria acredita no Presidente da Câmara e na equipa que ele lidera. E, portanto, meus senhores, estamos aqui porque nos sentimos injustiçados da forma como hoje fomos apresentados na comunicação social, como um conselho que estava a ser, o município estava de portas abertas, escancaradas à Polícia Judiciária, como se estivéssemos aqui um executivo de corruptos ou de falsificadores de documentos, ou quer que seja, o que na prática não é verdade. E, portanto, posto isto, meus senhores,
agradeço muito mais uma vez a vossa presença. Estou disponível para toda e qualquer questão que me queiram formular a propósito concreto deste processo que hoje foi objeto de buscas, porque não quero que saia aqui de ninguém desta sala com uma imagem distorcida da verdade dos factos ou do que quer que seja, e que saiam aqui com uma noção daquilo que nós queremos para o Concelho de Aveiro de Minho. Antes estivessem aqui pelos bons motivos que temos para dar em termos noticiosos, como um dos concelhos com mais procura em termos de turismo nacional aqui em Aveiro de Minho, como um dos concelhos que mais procura tem de empreendedores nos aspectos turísticos e investidores turísticos, e como um concelho um executivo que em 6 anos e meio de mandatos, neste segundo mandato, diminuímos a nossa dívida em mais de 50%, portanto, reduzindo em mais de 10 milhões de euros a dívida do município. Portanto, isso seriam, sim, notícias boas para dar a todos os vieirenses e a toda a comunicação social do país e da região, e certamente que vocês também devem, a comunicação social, pautar-se por darem as boas notícias e, acima de tudo, as notícias com verdade e com factos reais. E a partir de agora, meus senhores, agradecendo mais uma vez a vossa presença, estou totalmente disponível para uma outra questão que me queira formular a propósito deste processo concreto. Devo entender, como disse o Presidente, esse processo, esse relator, diz respeito a que obra? Bom, é um processo de uma obra de reconstrução de uma habitação, aliás, 2, porque no processo de licenciamento constam os artigos urbanos, 2 artigos urbanos contíguos de uma propriedade no lugar da freguesia de Soengas, que agora faz a união de freguesias com Caniçada, junto à Albufeira da Caniçada. É uma zona que está também enquadrada, além do plano de direção municipal, é uma zona que tem um plano de enquadramento particular, que é o PAOC, Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada, e como tal, uma zona que está mais restrita. O plano de recuperação, reconstrução das edificações antigas, e que temos cá documentos no processo que provam que, de facto, a pré-existência existia. O município, com base nesses documentos que foram apresentados e que constam do processo, com base nas informações técnicas e jurídicas, mas não tinha do que acabar por licenciar o processo, o que veio a acontecer. A partir daí, o município não tem que andar a ver se os documentos são verdadeiros ou são falsos. O município tem que se basear nos documentos que são apresentados e nos projetos tal como são apresentados para licenciamento, e aí sim, se eu não despachasse o processo favorável, provavelmente seria acusado de abuso de poder por não estar a exercer os direitos dos cidadãos. E, portanto, meus senhores, como disse o povo aqui na nossa terra, quem não deve não teme, e, portanto, nós não devemos, não tememos, e, portanto, queremos, acima de tudo, a verdade, e a verdade, acima de tudo, para os nossos vieirenses que nos estão certamente a ver e ouvir. Portanto, a Câmara Municipal de Aveiro de Minho, que tem um propósito de ajudar os vieirenses e recuperar este concelho, e promovendo, e felizmente temos-lo conseguido e bem, mas temos sempre um respeito por cumprir a legislação aplicável em todos os domínios, quer na área do planeamento e do ordenamento, quer na área da gestão urbanística, quer na área das obras, em quer que seja na área da contabilística. Portanto, nós queremos e pautamos por cumprir a lei em todos os aspectos que ela nos exige, e da forma como nós estamos aqui para, de facto, fazer esse trabalho, como aliás o temos feito ao longo dos últimos anos. Essa obra fica situada em que zona? Essa obra fica situada ali na freguesia de Soengas, como já referi, na zona à margem da Albufeira da Caniçada. É uma obra que nada tem a ver com outra queixa apresentada de outras construções que também estão a ser investigadas, e que nós, e processos de obras já de licenciamentos de executivos anteriores, que nem sequer têm nada a ver com este executivo, e que nós estamos sempre disponíveis para prestar todos os esclarecimentos às autoridades, quer sejam judiciais, quer sejam de investigação, criminal ou não, e, portanto, continuaremos a estar disponíveis para prestar todos os esclarecimentos a quem quer que seja, inclusive aos particulares que queiram ser elucidados daquilo que se passa aqui no nosso município. Somos um município transparente, um município que quer a verdade, e um município que quer, acima de tudo, pautar-se por uma boa gestão, e uma gestão rigorosa e, como eu dizia mais uma vez, no estrito cumprimento da lei que é aplicável a todas as áreas que nós aqui superintendemos. Então hoje ninguém foi constituído arguido? Que eu saiba, ninguém foi constituído arguido, e muito menos o Presidente de Câmara, contrariamente àquilo que foi veiculado nos meios da comunicação social.
não fui constituído ou arguído neste processo, relativamente a este processo de licenciamento. Mais alguma questão, meus senhores? Este processo de licenciamento é de plano e que pareceres positivos, que isso já foi questionado, digamos assim, que pareceres positivos em concreto é que teve antes desta vinda aqui da Polícia. Este processo é um processo datado de 2016, é um processo que tem as informações técnicas dos nossos serviços favoráveis, baseado nos registros que constam do processo, registro da Conservatória Predial aqui de Vieira de Minho e das Finanças, de artigos urbanos e atestando uma pré-existência, bem como uma declaração da Junta de Freguesia atestando a pré-existência de construções anteriores à data de 1970. Portanto, com base nas pré-existências, com base no regulamento e no plano de ordenamento da Albufeira da Caniçada, teve enquadramento, que eu até posso dizer aqui qual é o artigo em que teve o enquadramento, e a partir daí foi licenciado e, portanto, está a ser contestado o seu licenciamento. Teve um enquadramento no artigo, deixe-me aqui dizer, tem aqui o artigo, se não tiver aqui está na informação técnica, que eu tenho aqui à mão também, no artigo 3º, no número 3 do artigo 61º do Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada. Portanto, foi um enquadramento que teve base para o licenciamento deste processo. Esse é um artigo que diz que, uma vez que existem construções, é permitido que se façam construções. Exatamente. É um artigo que diz que, havendo pré-existências, podem ser recuperadas naquele local. Há até entendimentos da Comissão de Coordenação que pode ser noutro local, mas o nosso entendimento é que deve ser no mesmo local. E, portanto, foi com base nisso, com base também num parecer jurídico e com base também num parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, temos os pareceres favoráveis para essa edificação e, portanto, o Presidente da Câmara mais não tinha do que, senão, deferir o processo com base em todos ao local para verificar a pré-existência. Então, como é que vê esta vinda da Polícia Judiciária passados uns 4 anos, uma vez que existe para ser positivo e está tudo bem? Bom, eu não posso responder a isso, como sabe, não é? Porque não tenho dados para responder. Não é que eu não queira responder. O que eu posso dizer é que nós estamos tranquilos. Claro está, poderão pôr em causa a questão dos documentos apresentados no processo, mas isso não nos compete a nós, como é óbvio. Compete mais à Polícia Judiciária e ao Ministério Público investigar, de facto, se estes documentos são válidos, são verdadeiros ou não. A nós não nos compete investigar a veracidade desses documentos e, portanto, certamente será nesse âmbito que a Polícia Judiciária estará a intervir para ver se de facto o processo foi bem instruído, com os documentos corretos. Agora lhe posso afirmar a si, a todos os que nos estão a ver, é que aqui na Câmara, no município executivo, que eu lidero, felizmente, não são corruptos e não são falsificadores de documentos. Isso é bom que se diga e que se reponha isso nas televisões. Não somos corruptos e não somos falsificadores de documentos. Contrariamente àquilo que dizia que estávamos a ser acusados, a Câmara sabe ser investigada com base em factos de suspeitas de corrupção, falsificação de documentos. Imagine-se só uma coisa, um processo de licenciamento tão simples e que tem os pareceres, como eu já aqui referi, que estão aqui, que podem ver, e, portanto, como é que isso dá origem a notícias da forma como elas foram apresentadas hoje nas aberturas dos nossos grandes jornais, das nossas televisões. Só espero é que também façam uma reportagem séria, correta, e que façam também a reposição nesses grandes jornais daquilo que nós estamos aqui a dizer. É que, de facto, a Câmara de Vieira de Minho é uma Câmara transparente, que se pauta pelo cumprimento da lei e que, felizmente, tem feito uma boa gestão, rigorosa, mas uma boa gestão, e que, felizmente, temos muito bons frutos para apresentar à população vieirense em primeira mão e a toda a comunidade em geral e ao país também, que também temos e muito contribuído para o desenvolvimento do país e da região, ao nível do turismo. Felizmente, muito nos orgulhamos, neste momento, sermos dos concelhos mais procurados no país para que as pessoas venham, de facto, passar os seus tempos de lazer, as suas férias, e que serão sempre muito bem-vindos aqui a Vieira de Minho, todos aqueles que nos visitam, todos aqueles que nos procuram, quer seja para residir, quer seja para investir, ou quer seja para passarem as suas férias, ou então virem aqui também conviver com os vieirenses, que são um povo acolhedor, um povo que sabe tratar muito bem
quem para aqui vem ter connosco e, portanto, vamos continuar com essa postura, meus senhores, mas, acima de tudo, queremos a verdade dos factos e das situações, sejam elas qualquer que sejam e de que natureza sejam. O que queremos é a verdade dos factos em todas as situações que ocorrerem aqui no nosso Conselho de Vir de Minho. É mesmo verdade que o agente quer ou alguém entrar e só sair e não encontraram nada? E também isso, relativamente não há. Não é verdade, está escrito. Tenho aqui documentos do auto de inspeção que diz que não encontraram nada assim, está aqui escrito. Não disseram, está aqui escrito. Claro, com certeza, com certeza. Não, exatamente. Portanto, diz aqui, nada tenha sido encontrado com interesse para os presentes autos. Portanto, a resposta está aqui. Paulo Magalhães, não lhe queria responder assim a essa pergunta, é uma questão partidária e atenção, é bom que se diga aqui, porque os virenses já me conhecem e dizem até que sou um presidente de confiança e sou. Eu não faço luta partidária aqui no município de Vir de Minho. Eu costumo dizer que os militantes são os vieirenses e, portanto, eu costumo dizer que Vieira do Minho, nós somos um concelho em que acima dos partidos estão as pessoas, estão o desenvolvimento do concelho e, portanto, estou em crer que Paulo Magalhães, que essas questões partidárias que não serão para aqui chamadas, tanto mais numa situação desta natureza, grave desta natureza e com as suspeitas que foram aqui levantadas. Portanto, o meu partido é Vieira do Minho e os militantes são os vieirenses. Eu volto aqui a dizer, eu posso ser ouvido neste processo, noutros, não quer que seja. Estou de consciência tranquila, o que estou a dizer aqui digo em qualquer sítio, onde quer que seja chamado, e se vier a ser constituído arguido, com certeza terei todo o gosto em colaborar com as instituições, quer sejam judiciais ou das inspeções, que neste caso a judiciária. E, portanto, estamos de consciência tranquila e o que temos feito em consciência e no estrito cumprimento da lei. Portanto, é isso que nós fazemos no dia a dia, com todas as ações que tomamos, e esta não é exceção. Portanto, estamos de consciência tranquila. Não tenho indicação nenhuma, como disse, estou de férias e só vim aqui porque entendi que estar a almoçar em férias e ver aparecer-me aquela notícia numas televisões, claro que me causa motivos estranhos e me obriga a vir e a ligar aos serviços e a vir aqui, com certeza. É por isso que cá estou, porque acho que os vieirenses merecem que eu tenha esta atitude perante eles. Você sabe que depois que eu liguei o telefone, foram centenas as chamadas de vieirenses preocupados com as notícias e com o que estava a acontecer. E eu só tive que os sossegar e disse: vocês conhecem-me, sabem que se houvesse alguma coisa que menos correta, seriam os primeiros a saber. E, portanto, nós aqui não temos nada a esconder, em primeira mão aos vieirenses, e por isso é que temos a confiança da grande maioria dos vieirenses e, acima de tudo, também a todos os portugueses e a toda a população que nos vê e que foram muitos por todo o país e, portanto, é por isso que eu também agradeci às televisões o facto de passarem esta reportagem o melhor que souberem e puderem para, de facto, repor o bom nome de Vieira do Minho e também do Presidente da Câmara de Vieira do Minho a propósito desta situação que hoje foi criada e que injustificadamente tomou as proporções que tomou. Muito sinceramente, eu não fui ver a casa, não sei se está construída, só sei que ainda não tem licença de utilização. Quando estiver concluída, tenho que pedir aqui, fazer um pedido de licença de utilização. E aí certamente que virá à minha mão para depois emitir a licença final. Se a casa está construída, se ainda não está construída, não sei, olha, não sei onde ela se situa exatamente, sei aqui pelo processo de licenciamento e também não conheço os senhores, portanto não são do Conselho, sei que não são do Conselho de Vieira de Minho, portanto não os conheço e portanto nem sequer sei onde é propriamente a construção em causa. Sei a zona onde é, claro que sim, porque está no processo, mas não sei especificamente onde é a zona da construção.
Não, que eu saiba, esta pessoa, que não vou divulgar o nome, porque não se compreende, não é uma pessoa residente aqui no Conselho. Não é? Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Mais alguma questão, meus senhores? Então, muito obrigado pela vossa presença. Agradeço desde já mais uma vez, muito obrigado, e que se reponham as situações, porque nós gostamos da verdade, e agora a CMTV, que me permita, façam a notícia como deve ser. Quando tiverem dúvidas, perguntem-nos, porque nós não nos escondemos de dar respostas a ninguém. Nem a CMTV, nem outros meios da comunicação social. Os nossos aqui locais sabem-no perfeitamente. Vocês ficam a saber também. Quando tiverem qualquer dúvida, se há coisa de que me orgulho enquanto Presidente da Câmara, é da minha disponibilidade, abertura e estar sempre presente nos momentos para dar respostas, quer aos problemas, quer às situações que vão ocorrendo, e, portanto, é nesse aspecto que nós gostamos, acima de tudo, que nos contactem para nós vos darmos a verdade dos factos daquilo que se vai passando aqui no nosso território, um belo concelho, o Concelho de Vieira de Minho. Muito obrigado.